Olá, pessoal. Está começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de fazer a apresentação do nosso convidado, eu vou fazer uma autodescrição minha. Eu sou morena, com os cabelos longos, com luzes, e eu estou vestindo um vestido estampado com um fundo azul. Agora sim, apresentando a nossa convidada. Ela é jornalista, apresentadora, colunista do Jornal de Brasília e do Diário de São Paulo, super conhecida pelo seu trabalho aí no SBT, onde apresentou os principais jornais da editora por 18 anos, SEO da N-Connect, a agência especializada em marketing de carreira e mentora de comunicação. Annalice Nicolau, super bem-vinda à Tecla SAP Podcast. Eu que agradeço o convite. Também vou fazer a minha descrição, né, para quem está acompanhando a gente aí. Eu sou morena, tenho cabelo castanho, claro, com umas mechas, né, loiras. Estou vestindo um terno, né, um blazer vermelho e uma camiseta branca. Que bom, muito bom te ter por aqui. Também. Agradeço aí a sua recepção pelo nosso convite aí, super aberta quanto a isso. E eu fiz um breve resumo de você, né, Annalice? Eu quero que você mesma diga toda essa super trajetória que você tem aí no marketing, comunicação e afins. Olha, eu digo que é um resumo do resumo do resumo, né? Porque se eu for colocar aí em prática, e eu já andei fazendo isso, quando a gente pega aquela folha em branco e começa a construir a narrativa, né, da nossa vida, eu comecei a identificar quantas coisas eu fiz. E eu acho que o momento que eu vivo hoje, ele vem disso, né? Dessa desconstrução, reconstrução, desconstrução, reconstrução. Hoje a gente chama isso muito de transição, né? De carreira, de perfil, de tudo. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Minha família ainda mora lá no sul. Sempre fui uma criança muito sapeca, muito criativa, muito brincalhona, sempre muito contente, muito feliz. Eu acho que a gente vem de uma geração, né, que teve a oportunidade de brincar na rua, descalça, sem pensar no amanhã. Eu digo que era um mundo de Nárnia, né? Então a gente criava e fazia com que esse movimento acontecesse na minha vida. E hoje, né, eu vejo, olhando para trás, que tudo aquilo que aconteceu na minha vida, eu fui idealizando. Então, hoje, quando a gente fala das mentorias, tudo na agência, eu levo muito para esse lado, né, do poder da criação que nós temos dentro de nós. Da mesma forma que a gente cria, a gente destrói. Então, só depende da gente. Mas, voltando lá no passado, eu fui costureira. Para quem não sabe, eu fui atleta. Eu joguei handebol durante 10 anos. Então, sonhava em ir para a Alemanha jogar handebol. Lógico que não tinha condições. Tive que parar, ajudar meus pais em casa. Tinha que procurar emprego, tudo. E nesse meio tempo aí de costureira com a minha mãe, veio um convite de uma prima minha para eu participar de um concurso de beleza. E eu, sinceramente, era um bichinho feio, porque era toda torta, musculosa, porque jogava handebol, tudo. Mas tinha uma coisa que eu acho que chamou bastante atenção, que era aquela coisa de estar sempre sorrindo, sempre brincando, sempre feliz. Participei de alguns concursos, eles me motivaram a correr atrás disso. Ao todo, acho que foram 25 ou 30 concursos de beleza. Ajudei minha família nessa época. Depois disso, vieram os comerciais para a TV. Então, depois veio o Nu, né, que me levou para a Casa dos Artistas, o reality show. Então, ali, eu digo que eu já vivi várias transições na minha vida e que a Casa dos Artistas, ela foi, sinceramente, o que abriu as portas para a comunicação. Então, depois da Casa dos Artistas, para quem não conhece, né, o reality show, eu voltei para o Sul, abri uma empresa para minha família. Foi a primeira vez que eu empreendi de roupas fitness, porque eu sempre fazia fotos, né, de roupas de ginástica. A gente ficou, acho que, uns 7 anos com a empresa. Mas nisso eu recebi um convite para fazer um teste no SBT para um telejornal que estava vindo de fora. Então, assim, fazem 20 anos. 20... Nós estamos em 2023, 20 anos. Foi em 2003. Você já tinha feito jornalismo? Não.
Eu não tinha feito ainda, eu entrei somente como apresentadora. Na época foi assim um buchicho enorme, porque imagina, né? Eram duas mulheres, eu e a Cíntia Benini, apresentando um telejornal que era fora totalmente dos conceitos, né, do jornalismo para aquela época. Mulher não usava maquiagem, mulher não usava saia para apresentação, nem mostrava as pernas, né? E eu acho que ali a gente quebrou, bem dizer assim, Um um paradigma, né? paradigma total. Por quê? O que que a gente identificou depois disso? Os outros telejornais começaram a dar mais espaço para as mulheres. Então, quando eu falei para você de escrever a narrativa da própria vida, todos nós temos histórias de superação, de quedas, de evolução. E quando eu comecei a validar isso, que faz pouco tempo, né? Como a gente estava conversando nos Os bastidores, bastidores. faz pouco tempo, você começa a entender que tudo teve um porquê, né? Como nós somos mulheres corajosas, como a gente dá a cara a tapa, como a gente vai atrás e realiza os sonhos, faz acontecer. Então, assim, eu entrei no jornalismo, fiquei 18 anos apresentando telejornais, passei por todos os telejornais da emissora, fui fazer a faculdade, né? Então, foi, assim, uma transformação muito grande, porque eu sempre... eu tenho uma mania de perfeição que, às vezes, isso até é ruim, né? Algumas pessoas já falaram para mim, Ana, você precisa relaxar mais, porque não é bem assim. Eu sempre tive essa coisa de, se eu vou fazer, se você me der água, aqui um café para eu ir fazer para você, eu vou tentar fazer o melhor café do mundo. Então, independente do que eu estiver fazendo, eu sempre vou buscar essa excelência. Então, assim, se eu fui para o telejornal, eu ia tentar ser a melhor jornalista. Então, eu fui estudar, fui me aprimorar, fui quebrar os paradigmas, chegava para o Hermano Henning, que eu trabalhei durante quase 15 anos, né, apresentando telejornal de manhã, o que eu precisava fazer para me tornar uma boa jornalista. Daí foi ele que chegou, ó, vai fazer a faculdade, vai se aprimorar, tal. Depois chegava para o José Neumann e Pinto, né, perguntava... O José Neumann e Pinto e o Joseval Peixoto. O Joseval Peixoto uma vez falou assim para mim, Analice, você quer ser uma boa jornalista? Estude de tudo um pouco, abra sua mente. E querendo ou não, gente, a gente tem a mente muito fechada. Por mais que a gente diga assim, eu tenho uma mente aberta, quando ela bate nas nossas crenças, a gente vê que a gente não tem a mente aberta. E eu fui abrindo para isso, para esse novo olhar, para essas perspectivas, né? Tinha um amigo meu, e eu sempre uso isso muito nas entrevistas que eu dou, que às vezes a gente vive ali um contexto, né? Que nem eu vivia televisão durante 18 anos. O meu mundo girava em torno daquilo ali. Então, eu não via outras possibilidades fora. Tanto que tem muitas pessoas que, quando elas fazem a transição de carreira, elas adoecem. Por quê? Porque elas estão tão acostumadas àquele método que elas vivem, que quando elas fazem essa mudança na vida delas, acaba que gerando um desconforto e que ela não consegue dar um passo adiante. Eu vejo uma percepção em relação a isso que você está falando super válida de a gente ter crenças limitantes e que fazem com que a gente não enxergue o novo como uma possibilidade. Então, quando a gente não enxerga, a gente fica nesse abismo realmente de o que farei agora, gera um desconforto, gera uma ansiedade, gera uma preocupação completamente diferente. Nossa. Então, é aquela coisa de se renascer a cada vez que a gente muda o que a gente está trabalhando, o que a gente vai fazer. Então, quantas transições você já teve aí de carreiras antes de entrar aí no jornalismo e agora também, 18 anos depois? E isso é muito bacana de ver que a gente está sempre se reinventando. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu tive que me destruir por dentro. Lógico que foi através do autoconhecimento, porque eu acho que não adianta você querer fazer um movimento se você não se preparar para isso. Então, eu sabia que eu queria acelerar o meu processo. Isso eu tinha total consciência, sempre tive do que, peraí, em vez de eu fazer isso e viajar de férias, em vez de eu fazer aquilo, não, eu vou focar no autoconhecimento. Então, assim, foram os últimos 10 anos meus, de 2013 para cá, foram totalmente de desconstrução.
desconstrução de quem eu achava que eu era, desconstrução das crenças que eu tinha. Eu achava assim, a gente fica naquele negócio, né, de a pessoa me julga por isso, aquilo. Nunca é sobre o que o outro julga. É sobre o que nós julgamos de nós mesmos. Então, quando virou essa chavinha que eu era a minha maior julgadora, ali eu entendi tudo. E daí começou a acelerar o processo muito mais rápido. Então, assim, quando eu chego, né, depois de 18 anos, já desde 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 anos no autoconhecimento, terapia transpessoal, expansão de consciência, programação neurolinguística, auto-hipnose. Eu fui estudar de tudo, 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 tudo. Por quê? Eu queria entender o ser humano. Mas eu não queria entender o ser humano que estava fora. Eu queria entender esse ser humaninho aqui, que também tinha muitas dores, muitos traumas, mas que essas dores e esses traumas estão fazendo eu chegar aonde eu quero chegar. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, eu comecei a entender o outro. Que não era mais uma briga, entendeu? Mas sim o quê? Um compartilhamento, uma troca de experiências. Então, eu acho que essa desconstrução, né? E de você fazer essa transição de carreira, e para nós mulheres não é fácil, tá? Porque empreender para mulher também já não é fácil, porque mulher limpa a casa, faz faxina, faz não sei o quê. Meu filho, vocês acham que não? É todo dia, passa pano na casa, porque não tem empregada. Quando você está empreendendo, você não pode se dar o luxo de ter uma empregada diariamente. Não tem. É de 15 em 15 dias e olhe lá. Porque às vezes no sábado você vai ter que fazer a faxina, entendeu? Por quê? Porque você tem que segurar essa graninha. E é muito legal você falar dessa coisa de olhar para dentro para poder olhar o outro. E quando a gente empreende, querendo ou não, a gente tem clientes. Então, a gente precisa olhar o outro, entender o outro com esse olhar, né? Eu até vou depois fazer uma outra pergunta em relação à parte do SBT, de jornalismo, mas falando já dessa parte, né, da AN Connect, da sua empresa. Faz 3 anos que você abriu. E como que veio esse desejo, essa coisa de empreender dentro da área de comunicação? Eu me mexo muito aqui, gente. Eu que estou fazendo barulho. Eu não paro quieta, né? Que nem diz a minha mãe. Não para que eu faço quieta. Então, é muito engraçado falar isso, né? Da N-Connect, porque, assim... não foi um sonho. Foi um pesadelo. Foi literalmente um pesadelo. Por quê? Porque quando você chega para você mesma, né, e diz assim, gente, esse ambiente aqui do qual eu estou trabalhando já não me satisfaz mais. Então, eu já estava reencontrando os meus valores internos por causa do autoconhecimento. Então, assim, eu comecei a ver e enxergar o mundo de outra forma, enxergar as pessoas de outra forma. Daí, assim, 18 anos de televisão. Eu me perguntei, nossa, como eu queria viajar o mundo. Como eu queria fazer coisas novas. Como eu queria criar. Tinha uma força aqui dentro, uma força latente que pedia, tipo assim, Deus, me mostra o caminho. O dia que eu cheguei no SBT para trabalhar, coloquei o fone, que nem a gente está aqui, abri o computador, né? Porque a gente faz isso para ficar quietinha, para ninguém ficar incomodando a gente enquanto a gente escreve, tá? Eu respirei fundo e eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque parte de mim queria viver outras coisas, que eu não tive a oportunidade de viver naqueles 18 anos. Lógico, eu tive uma vida legal, foi bacana, pude ajudar minha família, sabe? Ganhei uma grana legal, mas aqui dentro tinha algo morrendo. Não é só dinheiro, não é só Não sobre é isso. só dinheiro, é sobre valores. Daí eu comecei a me interrogar, tá? O que eu gostava de fazer, o que eu gostava de comer. Eu não sabia mais. Por quê? Porque eu estava tão dentro de algo, né? Que daí a gente fala hoje das bolhas, né? Que a gente vive, que eu não enxergava o fora, mas a minha alma clamava por algo novo.
E eu sempre fui, né? E sou uma pessoa de muita fé, muita. Eu entro, às vezes, em desespero, o Dudu sabe, ele que me que escuta, né, Dudu? Mas eu tenho muita fé, eu acredito muito nas pessoas. E eu estava num processo em que eu não acreditava mais. Então, eu dizia assim, eu preciso renascer. Então, quando você fala isso, quando eu falei isso, 15 dias depois, o SBT tirou todos os jornais da madrugada, mandou todo mundo embora. Então, quando a gente, daí hoje, né, fala de física quântica, fala, né, do astral, fala de um monte de coisa, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Tudo bem que a gente é muito mental, mas quando a gente vibra no amor, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Então, nessa virada de chave, eu falei para mim mesma assim, eu queria sair daqui de São Paulo e morar numa cidade do interior, ter uma qualidade de vida melhor, que eu não estava tendo em São Paulo. Então, assim, eu precisava recomeçar de alguma forma. Mas não era um recomeço de tipo assim, ah, não, preciso ir embora. Não, era de dentro para fora. Eu precisava me reconectar com aquela Ana lá de trás. E foi muito engraçado porque esses últimos 3 anos foi totalmente isso. Então, eu saí de São Paulo, fui para Mogi das Cruzes, daí a gente fala, né? Nada é por acaso na vida da gente. Fui morar no lado da onde é o polo digital, aonde saem todas as startups do Alto Tietê. Ali eu tive a ideia de montar a agência. Por quê? Eu tinha que viver. Eu tinha que me sustentar. Então, assim, não foi porque, eu tinha dinheiro e fui lá, montei e tal, não sei o quê. Não, eu tinha que sobreviver. Então, eu fui me conectando com algumas pessoas na cidade que eu já conhecia. Dali surgiram ideias da gente gravar um vídeo e levar para a prefeitura de Mogi, aproveitar que eu tinha ido morar para lá. A gente conseguiu, que é o Redescubra Mogi, que ficou lindo. Depois veio Mogi Sua Linda, depois foi um documentário. Então, assim, eu fui vivendo coisas que eu não tinha vivido na televisão. Por quê? Porque na televisão, até então, eu era âncora de telejornal. Então, no máximo, fazia uma previsão do tempo, fazia parte da elaboração de texto, tudo, da edição, mas não tinha ido para a rua fazer mesmo, não tinha ido para a produção, para trás das câmeras, para ver como é que funcionava a correria. Do bastidor A vivência no dia a dia, do bastidor. E eu acho que essa vivência do bastidor acendeu uma chama tão grande que tudo foi acontecendo. Então, assim, em começo de 2021, depois da pandemia, sem trabalho, sem nada, o que eu vou fazer? Abrir a agência. Monta o Instagram, vamos montar o Instagram, vamos não sei o quê. Por quê? Durante a pandemia, eu já estava em Mogi das Cruzes, fiquei gravando lá um programa que era de viagens e ali eu comecei a entender que eu podia fazer algo diferente. Então, essa parte, né, de hoje da N-Connect, já está aí 2 anos e meio, quase 3 anos no mercado. É um aprendizado, é uma escola e todo dia é uma escola. E sabe que é interessante você falar isso? Porque você começou a empreender já tendo um conhecimento, Não, empreender ainda sem dinheiro. Daí eu quero ver. É tipo assim, como é que é? Ganhar o almoço para pagar a janta. E olhe lá. Mas o interessante é, você começou a empreender, já conhecendo o segmento, já conhecendo a área, tendo contatos, um bom network, eu acho que assim, é fundamental. Anos de trabalho, e ainda assim teve esses desafios. Então, é muito legal você contar isso. Quem está começando agora fala assim, por onde eu começo? Então, se tem perrengue, vamos dizer assim, nada chique, mesmo tendo conhecimento, tendo conexões, muito complicado. É muito complicado. Ó, eu vou falar para você uma coisa. Eu tenho 20 anos, né, de amizades que eu construí no meio da comunicação, no Brasil inteiro e até fora. Então, assim, hoje eu consigo abrir portas para os meus clientes, até pelo fato dessas amizades, porque são os relacionamentos, né? A gente fala muito de network, mas são os relacionamentos que a gente constrói ao longo da vida. E esses relacionamentos, eles precisam ser preservados.
Muitas vezes, até quando um cliente, eu queria tal coisa, eu penso 2 vezes antes de fazer esse movimento pelo cliente, por mais que ele seja meu cliente. Por quê? Porque primeiro eu tenho que pensar nesse relacionamento. Isso vai prejudicar a nossa amizade, tudo que foi construído até agora. Eu vou colocar isso em risco? Então, assim, para mim, vamos dar o exemplo aqui, eu, Ana Alice Nicolau. São 20 anos de comunicação. Eu me dou bem com todo mundo. Eu nunca tive problema com ninguém. Por quê? Porque eu sempre tratei todo mundo por igual. Entendeu? Eu tenho, assim, amizades do primeiro dia que eu vim para São Paulo, amizades do SBT, que até hoje a gente conversa. Então, não é aquela coisa tipo assim, não, eu sou amiga de fulano, ciclano, e depois se perde. Não, é uma construção. Então, para mim, tá? Já foi difícil. Muito difícil. E é muito difícil, porque não é porque a gente já está 3 anos aí no mercado, é cada dia uma guerra, né? Eu fiz um artigo na minha coluna na Exame, onde a gente fala da diferença de networking com netweaving. O networking é uma coisa que você vai focar só em trabalho, Só em no trabalho. relações onde vão te trazer ou te beneficiar em alguma outra coisa. E o netweaving são relações que você constrói independente, que talvez possam gerar negócios, mas que não é esse o intuito inicial. Por exemplo, a gente mesmo começou a se conectar via LinkedIn, começou a conversar, falei, gostaria de te trazer para o meu podcast. E a gente já está falando de outras coisas De aqui no outras Bastidores. coisas, Então, assim, não era esse a nossa mensagem inicial. A mensagem era trazer sua história, contar o que você traz de vivência no marketing, na comunicação, nesse empreendedorismo todo, mas as relações, elas vão se estabelecendo dessa forma, né? Então, eu vejo muito Não, e a isso. gente vai evoluindo, né? Porque quando você começa a empreender e que você assume a responsabilidade, principalmente de que, além de você, existem outras pessoas das quais fazem parte desse grupo, né? Que daí você vai tendo os seus parceiros de trabalho, as pessoas que trabalham diretamente ali. Você vai assumindo essa responsabilidade de ter o equilíbrio, entendeu? E saber tomar as decisões na hora certa. Então, assim, nem sempre o dia vai ser bom. A maioria. Mas a gente precisa terminar o dia com as soluções para o próximo dia. Então, o que eu comecei a perceber quando eu montei a N-Connect? A N-Connect, ela começou justamente para eu me transformar. Ali, eu comecei, além dos vídeos, fazendo curso de marketing digital, entrei em cada imersão, assim, incrível, que fez a mente fazer esse movimento gigantesco. Eu já ia te Por perguntar. isso que eu digo assim, tem que abrir a mente. Ah, mas não é bem isso. Eu disse assim, então vamos tentar outra coisa, outra forma, né, de abrir essa mente. Só que os meus últimos 2 anos foram justamente isso. E foram de quê? De lançamentos que deram certo, de lançamentos que deram errado, de assessorias de imprensas que deram certo, de assessoria de imprensa que deram errado. Então, é erro, acerto, erro, acerto. Daí, o que vai acontecendo? Não é mais sobre o cliente, mas é sobre a mudança que vai acontecendo com você enquanto essas pessoas vão passando na sua vida. Da mesma forma, do lado do cliente. Eu fui uma pessoa que vou passando na vida deles São também. transformações que vão acontecendo. Transformações. E é o que eu falo muito do marketing digital, é isso. Quando a gente vai fazer, né, o curso de marketing digital, ou até mesmo um que eu estou terminando agora, que é de mentoria sistêmica, né, de marketing digital, então você começa a perceber que não é sobre o conteúdo que você vai receber, porque esse conteúdo você já recebeu de todas as formas, mas é a transformação que acontece com você enquanto você está acessando esses outros conteúdos. Por quê? Você está abrindo a mente. Então, isso aqui vai ser bom para você, isso aqui já não vai ser bom. Peraí, eu posso usar isso aqui e isso aqui não. Então, eu acho que a N-Connect, né, eu falo muito isso, conectando pessoas, né? É principalmente se conectando. Por quê? Porque antes de eu pedir para um cliente, para ele fazer algum movimento, alguma coisa, eu preciso entender quais são os valores dele.
É você se conectando, mas você também precisa se conectar com o seu cliente. E eu vejo hoje no marketing, principalmente nessa questão das relações, né? Parte social, rede social, eu brinco muito que redes sociais são para seres humanos. Então, humanizar as relações, por mais que seja pelo meio digital. Então, a gente precisa ter uma conexão, uma empatia, gerar uma conexão genuína com o seu cliente, porque senão a coisa não vai fluir. Então, existem essas transformações ao longo do caminho, existem transformações da tecnologia, mas a gente precisa entender o nosso momento, o momento do nosso cliente, o que dá fit aí dentro disso, né? E que é um pouco diferente da parte de comunicação no jornalismo. Sim. Eu falo muito que a gente precisa ter uma comunicação integrada, então a parte de assessoria de imprensa conectada com marketing, tudo para Precisa. ser uma forma 360 de se comunicar. E como que foi essa sua mudança e entendimento de sair da parte de jornalismo e entender que precisava vir para o marketing? Eu segui o fluxo. Eu não quis entender. Eu simplesmente... Eu tenho certeza que no dia que eu disse assim, sentada na minha mesa lá no SBT, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Não sei a crença de vocês, mas eu tenho essa crença muito forte, né? Com o Criador, com todo. Porque eu acho que a gente não é só isso, né? A gente é muito mais. Mas isso é uma energia, né? Quando eu me faço essa pergunta e digo assim, ó, eu vou seguir o que vier, é sobre isso. Quando a gente solta aquilo que a gente está ali acostumado a segurar, não, porque isso é meu, não é nada nosso. Quando você solta e confia no processo, você já sabe tudo que você plantou lá atrás. Então, agora é colheita, colheita, colheita. Vai ter uma hora que você vai colher um milho meio amargo, meio, sabe, escurinho ali, o outro mais amarelinho, e assim vai. Então, eu acho que o digital, ele veio realmente para abrir as nossas mentes, para criar um mundo de possibilidade, né? Hoje, com as tecnologias que existem, com inteligência artificial, hoje até você falando, né, dessa parte da humanização, o quão importante é a gente trazer esse lado ESG, sabe, para cada empresa, fazer o cliente enxergar isso também, porque se a gente quer, como empresários, né, o mundo corporativo, a gente quer fazer a mudança no mundo, essa mudança precisa partir primeiro daqui de dentro. Então, qual mudança que eu estou fazendo aqui dentro que reflete na frente? E daí isso reflete também no seu cliente, reflete em quem vem aqui dar uma entrevista para você, ou até futuros clientes, entendeu? Por quê? Às vezes é um tanto quanto cansativo, porque, né, a gente usa a mente o tempo inteiro, mas eu sempre falo assim, ó, a hora que eu tô cansada, eu pego meu cachorrinho e vou dar uma volta com ele. Ou ele mesmo vem e me tira do computador. Ele começa a chorar no lado do computador e diz assim, mamãe, vamos passear um pouquinho? Por quê? É você estar presente 100%. É você estar com os seus clientes 100%. E é você, principalmente, nós que temos... eu nem vou... Nós temos a responsabilidade, tá? Como comunicadoras, de ajudar os outros também a se comunicarem melhor. Mas não é ajudar julgando, não é ajudar... Ah, não, porque esse produto aqui você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Não, o produto é dele. Veio da alma dele, foi ele que criou. Na semana passada, eu até fiz uma palestra que a gente foi falar sobre comunicação e venda de alto valor. O que é a comunicação? Né? Como você pode vender algo de alto valor através da comunicação? Se você não tiver na verdade, você não vai vender. Por quê? Você precisa entender que, opa, essa caneca aqui, da tecla SAP, do Marketês, ela tem um objetivo. Não é apenas uma caneca. É você levar a água até a boca da pessoa e causar sensações nela. Né? Então, quando a gente começa a criar isso, essas sensações, essas emoções, a gente vende. Então, quando a gente, né, não vou falar eu porque é a equipe toda, a gente fecha uma assessoria,
a gente entra de corpo e alma. Por quê? Porque a gente precisa vivenciar quem é o cliente, o que ele é, o que ele quer, para a gente poder levar isso adiante até como narrativa para uma matéria. E é o que a gente fala, vai muito além do produto. Vai muito além do produto, não é simplesmente sobre a caneca, é sobre todas as emoções que ela causa. O diferencial O dela. diferencial. Hoje a gente até saiu de uma reunião que me marcou bastante, essa parte da... Nós estamos aqui para solucionar, todos temos problemas, né? Mas quando a gente vem com a solução, não tem briga. Agora, se você chega numa reunião já com medo e sem uma solução, era melhor nem ter ido. Sim. Inventa uma dor de barriga e fica em casa. E pensa direito no E que pensa você vai trazer na direito. próxima. Mas às vezes é algo que está mal resolvido dentro da pessoa, que ela precisa olhar para isso, e não é nem com a empresa. Então, assim, são cuidados que que nós precisamos ter, né? Como comunicadores, como apresentadores, como assessores, como líderes, né? Então, assim, quais cuidados que você exige do outro que você não está tendo com você mesmo? E, Ana, a sua agência hoje ela é especializada em marketing de carreira. Isso. Né? Vamos apertar a tecla SAP, a gente está falando tanto de ajudar as pessoas e é exatamente esse o propósito aqui do podcast, né? Então, o que seria essa parte de especialista que vocês têm hoje na agência? Olha, eu vou falar para você que, assim, eu acho que todas as empresas, né, independente se é um CEO, um presidente, chega em determinado momento em que não é mais somente sobre a marca, né? O produto que você lançou, mas é sobre o todo. Hoje, se você está no mercado e você não tem uma imagem de uma persona para estar à frente desse produto, esquece, porque ninguém vai sentir segurança. E por que a pessoa procura um bom produto? Pela segurança que passa, pela entrega que passa, pelo desenvolvimento, pela estratégia, por tudo. O ser humano, ele quer, e isso está intrinsecamente na nossa mente, ele quer se sentir confortável e seguro. Se você faz um atendimento ruim, se você faz uma conexão ruim que não tem a ver com os valores da empresa, isso se rompe, vai existir um ruído. Então, hoje, quando a gente fala, né, da parte do marketing de carreira, e eu digo por mim, então eu jamais vou conseguir chegar para um empresário, uma empresária e falar, a gente vai cuidar do seu marketing, da sua carreira tal, se eu não tivesse cuidado do meu primeiro. Então, eu sei quais os passos que tem que ser dado, eu sei quais os caminhos que precisam ser feitos, e principalmente não só fora, como dentro, como a gente já tinha falado aqui antes. Então, assim, é se autoconhecer para que você se torne uma persona e essa persona esteja alinhada ao seu produto. Então, quando a gente fala aí de marketing de carreira, vai muito da união, né, do marketing pessoal, tá, com o marketing da empresa. São dois produtos que precisam caminhar juntos. Hoje, seu cliente chega em você, qual que é a maior dor que ele tem? Não conseguir se comunicar direito. Pela empresa ou pessoalmente ou nas Tudo, duas coisas? tudo. É não se comunicar geral, né? Tudo. Eu acho que assim, tem clientes que chegam e são muito bem resolvidos com a questão de comunicação, mas não conseguem passar o que eles gostariam realmente para a parte de marketing. Então, é aí que surge esse alinhamento, né? De você realmente... É a mesma coisa, vamos dizer assim, é como se você, se não passar por esse processo dessa junção, né? Que alguns têm e outros não, é um fake. Então, a gente entra aí até falei muito isso ontem, que é a síndrome do impostor. Por quê? A pessoa, ela tem tanto conteúdo, ela sabe tanto, desculpa a palavra, a pessoa é fodástica, mas dentro dela existe a síndrome do impostor. Por quê? Se eu vim lá de baixo, mas eu estudei bastante, mas dentro dela isso não está bem resolvido. Eu passei por isso. Eu achava que eu era uma impostora. Até a hora que eu peguei e comecei a escrever minha história no papel. Daí eu comecei a validar
cada processo do qual eu passei e eu validando, eu me preenchi. E qual foi seu maior desafio saindo da área de comunicação, jornalismo, para a parte de marketing? Olha, Foi nesse momento dessa transição? eu digo que a maior transição que eu tive por ser uma comunicadora é que eu não sabia me comunicar. E a gente tem muita gente que Eu não tem sabia. a clareza, né? Não, eu não sabia expressar meus sentimentos. Então, eu virava as costas e ia embora. Ou brigava. Eu não sabia como falar abertamente, como a gente está conversando aqui, com segurança daquilo que eu estou fazendo. E até porque eu passei por todo o processo, né? Então, você passando pelo processo, você traz essa autoridade para você. Mas eu acho que a maior foi isso mesmo. Eu tinha medo de... Até que entrevista não tanto. Mas eu tinha medo de fazer uma palestra. Eu surtava. Eu já começava a ficar doente já um mês antes. Entendeu? Então, eu passei por esse processo de desconstrução e daí integrar isso dentro de mim e dizer assim, não, mas peraí, é a minha história. E tudo é treino. É treino, 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 treino. E empreender é treino todos os dias. Todos Desafiador os dias. demais. É muito desafiador e assim... Mas eu vou falar, vale a pena. Sabe por quê? Daí a gente fala aquilo, né? Do dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre você reencontrar os seus valores, é você se conectar com a sua essência e você começar a ser você de verdade. Hoje eu sei dizer cada não, que às vezes até o meu silêncio a pessoa já entende. Dizem que existem duas palavras muito difíceis de serem ditas. A primeira é inconstitucionalissimamente, a segunda é não, entendeu? Porque a gente tem essa dificuldade com a gente do não, porque tem o outro, né? Sim. É sobre o outro, como o outro vai me ver, ele não vai mais gostar de mim. Tem essa nossa questão de autoprovação. Então, já que a gente falou aqui da tecla SAP, eu liguei a outra tecla. Mas isso foi do começo do ano para cá. Quando eu percebi que, assim, ou eu me posicionava na vida, ou eu me colocava no meu lugar como ser humano. Não sou melhor do que ninguém. Bem pelo contrário, eu tenho muito que aprender. Muito, 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 muito. Para mim, todo dia eu digo assim, ó, é um novo dia de aprendizado. Ah, vai ter isso, mais um dia, mais um aprendizado. Ah, teve essa dificuldade. Ó, mais um dia de aprendizado. Ah, o cliente não quer mais contrato. Mais um aprendizado. Entendeu? Chegam outros. E assim na nossa vai. área, eu vejo que a gente tem aprendizado diariamente. Porque eu brinco que a gente tem aquele fatídico 7-1 Brasil-Alemanha, trabalhar na área de comunicação. A gente tem questões de plataformas e ferramentas que mudam a todo momento. Agora tem inteligência artificial. Tudo. Agora tem algoritmos e tem um monte de outras coisas. E o Brasil, ele é muito à frente disso, dos outros países, né? Então, aqui a gente tem uma cobrança muito maior, eu vejo. Eu digo que o brasileiro, ele é muito curioso, né? Então, com essa curiosidade, só que levada de uma forma positiva e usando essas inteligências artificiais, levando as redes sociais, levando toda essa conectividade que a gente tem para o positivo, meu Deus, isso é muito bom. Só que acaba que, no meio do caminho, alguns se perdem. E daí é onde chega a hora da gente se colocar no nosso lugar, refletir, né? Esses valores estão de acordo com os meus? Ou eu estou indo só por causa do efeito manada, ou eu estou indo só por causa de dinheiro? Não, porque não é sobre dinheiro, é sobre valores. Ah, Annalise, mas valores internos. Por quê? Porque você pode ganhar o dinheiro que você for. Assim, que você merece, que tá ali, você batalhou, você trabalhou, tal. Mas se isso tiver, em algum momento, lhe causando mal, sai fora. Vai fazer algo que você ama, vai pra roça. Eu já disse pra minha mãe, eu volto pra casa da mãe, vou pescar peixe, que eles moram na praia. Pra mim não tem problema nenhum.
mas eu vou tentar até a hora que a minha alma falar assim, vamos parar? Mas enquanto ela não falar isso, todos os dias eu acordo às 5 da manhã, vou dormir quase 11 horas da noite, tenho a minha noite tranquila, pratico a minha atividade física, porque para você empreender no Brasil, você precisa de várias coisas, principalmente qualidade física, mental e espiritual. 3 pilares para te manterem aí com equilíbrio, né? Sem Tudo. E dúvida. assim, ter uma alimentação legal, ter a sua noite de sono. Por quê? Porque senão se perde no caminho. A gente fica fragmentado, a gente conecta aí a níveis, né, de depressão, a níveis de ansiedade, que não é legal. Então, bacana é o quê? É você ter um equilíbrio. Ó, tá acelerado. Ah, eu vou dar uma caminhada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar uma saída. Por quê? Porque tudo está aqui, Sim. na mente da gente. Então, eu acho que todas essas tecnologias, elas vieram, tá? Para ajudar a gente. E ajudam muito. A inteligência artificial veio realmente usada de maneira correta. Veio para ajudar. Não que isso vá tirar o seu papel como editora, até porque o que a inteligência artificial escreve não é o que está na sua alma. Vocês usam hoje lá na agência? A gente usa em pesquisas, a gente usa em algumas plataformas. Quais são as plataformas hoje que vocês mais gostam de usar, entendem que... Olha, eu acho que tem umas 2 lá, né, que a gente usa. Eu até tinha anotado os nomes para eu não esquecer, porque eu sou esquecida, né, Dudu? Mas assim, depois eu compartilho com o pessoal o nome certinho, porque eu sou péssima para nome. A gente usa mais para quê? Quando a gente está com uma demanda muito grande, até por causa do Jornal de Brasília e também do Diário de São Paulo, a gente está com uma demanda muito grande de matérias, mas para aquilo trazer informações, ajudar no texto. Por quê? Porque a gente sabe que a inteligência artificial tem uns 2 anos de atraso. Sim. Né? Então, tudo que for de especialista, tudo que for informações que a gente precisa realmente validar, isso é feito com o nosso editor. Então, assim, a gente não pode deixar na mão, como também a inteligência artificial não deixa tudo na nossa mão. É um risco, né? É um risco. A gente estava um dia fazendo uso lá dentro da agência e tem o ChatGPT-3, que Isso. são 2 anos de uso, e o ChatGPT-4, que já está nessa versão mais atual. Mas eles são feitos, as inteligências artificiais, para não te deixarem sem uma resposta. Então, se ele não souber, ele vai inventar. Então, é um risco que a gente corre. Muito grande, né? E aí, por isso que a gente precisa dessa interação humana de fazer esse filtro. Eu vou te falar uma coisa assim, a gente é da comunicação, né? A gente sabe hoje, quando a gente fala, né, de relacionamentos profissionais tóxicos, relacionamentos pessoais tóxicos, manipuladores, tudo, a gente sabe como é construída essa narrativa e o quanto todo o sistema tá, entre aspas, dentro disso, né? Então, quando você tem a chance de ter uma inteligência que lhe ajude, tá? Mas essa inteligência, ela vai te ajudar até a ressalva. Por quê? Porque você vai ter que pegar esse texto e colocar a sua essência ali. Por quê? A gente já fez esse teste várias vezes, de 3 redatores e a gente, vai todo mundo escrever sobre esse assunto aqui. E cada um escreve de um jeito. Por quê? Porque é a essência da pessoa. Você entende de um jeito, eu entendo de outro, ela entende de outro. Então, assim, cada pessoa tem a sua perspectiva e a inteligência artificial, ela vem para quê? Para deixar todo mundo sobre a mesma perspectiva. Então, assim, se você quer ficar conversando com a inteligência artificial, você vai ter uma grande amiga falsa. Porque o robô não sente, né? Não sente. Então, assim, quando você sai daqui, né, e fica somente aqui, não tem como. A gente precisa sentir. Precisa. Mas eu, tá, como dona de agência, vejo de uma forma positiva se for utilizada de forma positiva. Concordo com você. Quais as suas habilidades de jornalismo que te apoiaram muito na parte de marketing? Eu acho que aprendizagem rápida.
Porque o jornalismo, principalmente o jornalismo de bancada, né? Por mais que a gente ache que ali todo dia a mesma coisa, tal, mas é todo dia informações diferentes, né? Então você tá o tempo inteiro, você não está vivendo aquela mesma situação todo dia. Tem a mesma narrativa, começo, meio e fim, tal, mas são assuntos diferentes. Isso fez com que me ajudasse muito na hora de quando eu comecei a fazer essa transição de carreira e ir para o digital totalmente, de assim, opa, eu quero conhecer tudo isso, mas eu quero conhecer de uma forma saudável. Mas todo o processo, ele gera desconfortos, ele gera crescimento, mas eu vi que a curiosidade, o fato eu sempre fui uma pessoa e uma criança questionadora. A minha mãe disse que por dia eu falava, por quê? Por quê? Por quê? Mas 100 vezes. Ela assim, Ana, para de perguntar por quê, mas por quê? Eu sempre queria ter um motivo. E isso eu acho que faz parte da minha individualidade, de tantas outras, né, pessoas, que é o quê? Eu sempre questionei. Ah, isso aqui é branco, será que é branco? Deixa eu lá fora para ver se é branco mesmo. Então, assim, sempre me questionando. E daí depois, estudando mais profundamente sobre a mente, a gente entender que o cérebro da gente não distingue o que é real do que é o imaginário, né? Eu percebi que eu comecei a criar muitas coisas e essas coisas começaram a acontecer. Então, hoje, quando eu digo assim, pô, mas o jornalismo, ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu entrei lá de paraquedas, não era jornalista, depois me abri para isso, fui estudar, depois mudou tudo, fui para o digital, porque eu tinha, assim, eu não queria olhar para o digital. E eu fui pro digital, entrei de cabeça, são 3 anos aí, ó, fazendo, sabe, imersões, cursos, desconstruindo aqui, daí você aprende de um jeito aqui, vai aprender de outro. Você teve que aprender na prática o Na jornalismo, porrada, né? na E- porrada. Não, eu acredito. E assim, trabalhando com o Hermano, que é uma super autoridade, enfim, os outros jornalistas, eu vejo que você tinha uma responsabilidade muito grande, Muito. não só de trabalhar com essas pessoas que já eram âncoras há muitos anos, mas também nessa mudança que vocês estavam fazendo e quebra de paradigma também de 2 mulheres sendo âncora e trazendo um posicionamento muito diferente, diverso e que abriu o mercado para muitas outras mulheres dentro desse Muito. contexto. Isso assim, que é o bacana, você olhar para trás É. e ver a mudança que aconteceu. Mas eu digo para você assim, ó, como eu tinha vindo, né, do Nu, Casa dos Artistas, reality show e tal, eu não podia errar. E eu ia te perguntar quais foram os maiores desafios nesse começo como jornalista, dentro desse contexto, da onde que você estava vindo e porque hoje em dia eu não vejo tanto, mas quando tinha uma âncora uma apresentadora ali e ela não era formada em jornalismo, é um rostinho bonito, é uma outra coisa de não, validação, daí né? Então, a assim, gente tem essa aprovação nossa não, de fazer. eu assim, se eu fosse dar valor para tudo que eu ouvi durante os primeiros anos, eu não estaria mais aqui. Porque se eu tive em 2013 uma síndrome do pânico e que hoje está tudo muito bem resolvida, porque daí você vai tendo, né, os entendimentos para isso, eu vejo que eu não estaria aqui. Mas como eu tenho um coração que é desse tamanho e que eu acho que sempre o que o outro fala é porque, assim, é o pensamento dele, a ideia dele, delas, e eu fui muito julgada. Mas nem por isso eu deixei de acreditar. E eu acho que talvez por isso mesmo que hoje a minha vida tá tão gostosa, tá leve. E até a gente conversou ontem, né, Dudu, sobre isso, que vinha num peso, assim, sabe? Numa cobrança, numa autocobrança de perfeição, de querer mostrar para o mercado, querer mostrar não sei o quê. Daí, quando eu entendi que não era para mostrar para ninguém, era para mostrar para mim Para uma mesma. autovalidação. Daí, quando eu me validei, eu disse assim,
Caraca, quanto tempo eu perdi! Super necessária essa sua fala, porque Quanto é muito tempo! natural mesmo, né? E eu vejo que estar inserido num ambiente onde eu sou jornalista de formação também, né? Mais de 20 anos aí dentro dessa jornada, e eu vejo que era muito esses espaços de notoriedade eram mais dados a homens. Mulher tinha um espaço para Mas está tudo dar certo. uma Isso coisa de fazia dar, parte. exato, num outro Isso contexto. fazia parte da mudança que nós estamos vivendo, né? Hoje, Exato. principalmente. Eu digo que se eu não tivesse usado uma mini saia num telejornal com uma bancada transparente e que todo mundo achava que a gente cruzava as pernas ao vivo, é, talvez a minha vida não tivesse chegado até aqui. Por quê? Porque tudo fez parte do processo. Então, quando hoje, né, muitos professores até de marketing digital usam isso, né, só chega ao propósito quem passa pelo processo. Diz assim, que processo louco é esse? Porque, assim, eu vivi todos os processos e venho vivendo. De todos os jornais, Ana, qual foi o que mais te desafiou? Você passou por todos ali, né? Olha, o que mais me desafiou foi quando eu comecei a apresentar junto com o Hermano Henning. Porque o Hermano, para mim, ele era uma... Eu não sei nem como falar. É como se ele fosse algo muito superior. E quando eu cheguei, né, que daí eles me chamaram, fiz o teste junto com eles gostaram para começar o Jornal da Manhã, porque eles precisavam de uma mulher no Jornal da Manhã. Eu entrei na sala do Hermano e falei assim, ó, Hermano, você me ensina? Pensa, eu chegar na sala dele e falar assim, É ter você essa me ensina? simplicidade também é muito Você importante, me né? ensina? Né? Porque já que a gente vai trabalhar juntos, eu quero aprender tudo. E ali eu fui aprendendo tudo com ele. Hoje a gente se encontra de vez em quando para tomar um café e sabe, é essa validação. É de você ser humilde o suficiente, de você chegar para o outro e falar assim, ó, me ensina, obrigada por estar me ensinando tudo isso que você está me ensinando. E também tem uma coisa em relação a isso que é, vocês iam dividir essa bancada, então Sim, precisava dar certo, precisava funcionar e e ter um foram, match ó, e ali para a foram coisa 12 funcionar. anos. 12, eu digo que assim, foram 12 anos na porrada. Porque ele, gênio forte. Eu, gênio forte. Só que eu tinha o gênio forte, mas não brigava. Eu tinha o gênio forte e chorava. Ia pro camarim chorar. Então, assim, era uma criança. Entendeu? Imagina a quantidade, né, de trabalho que ele já fez. Ele trabalhou nos Estados Unidos, tudo. Então, assim, eu era uma menininha que veio do meio do mato, lá de Blumenau, que estava tendo uma grande oportunidade. Então, assim, ou eu abraçava aquilo e fazia acontecer realmente, ou eu ia parar no meio do caminho. E lá foram 12 anos apresentando o mesmo telejornal, no mesmo horário. Então, todos os dias era um grande desafio, porque de você ter sempre a mesma excelência, a mesma qualidade e não ser cansativo para as pessoas que estavam assistindo. Então, você tinha que vir com algo novo todos os dias. Então, era todo dia um recomeço, né? O que você indica para as pessoas que estão começando agora de soft skills aí para estar Ai. nesse meio, porque você aprendeu na dor, na porrada, né, o negócio. Então, assim, vindo de todo o histórico, toda a forma e com quem você estava dividindo bancada, então, hoje, para ter, assim, para aprender no amor, né? Apesar que a gente sabe que aprende Assim na muito mais vida. na dor, É. né, de uma forma muito mais rápida, mas o que você sugeriria, assim? Olha, essa resposta eu até tem que me conectar, porque assim, paciência. Depois que eu aprendi que o mundo só acaba quando a gente quer, e que as coisas podem ser mais leves, que as coisas podem ser mais práticas, e mais simples. Eu acho que para quem está no mercado, até para quem está muito mais tempo e que está fazendo essa transição de carreira, ou para quem está começando, é o quê? É não esquecer os seus valores, resiliência, muita, né?
E quando eu falo resiliente, não é sobre somente apanhar. É sobre apanhar e levantar. Então, não é sobre você apanhar, é sobre como você vai levantar. É ter força para isso. E outra, passado é passado. O ontem já não existe mais. Acabou. Eu só levo para frente aquilo que eu quero levar de aprendizado que eu possa fazer melhor. Então, eu acho que se levar uma vida mais tranquila, sem ganância, e saber de que o seu vai chegar a hora certa e vai acontecer. Eu jamais imaginei que eu, com 44 anos, a minha vida ia mudar completamente. Você falou uma palavra que hoje eu acho que falta em todos os lugares: paciência. Quando a gente fala do mercado digital, por exemplo, você fecha um contrato hoje, o cliente já quer um resultado amanhã. Você contrata uma pessoa nova para ela começar a entender, ela já quer virar gerente amanhã. Isso é o que mais acontece. A gente começa a criar um conteúdo ali. E aí a gente já quer passar para o volume 2, né? E fala, não tenho 3 aqui? Então, hoje eu vejo que não só as novas gerações que, coitados, toda hora a gente fala das novas gerações, mas a gente se adaptou numa velocidade diferente, onde a gente não tem mais paciência. Então, quando eu abri a agência, eu estava nesse ritmo, né? Eu queria fazer tudo para ontem. No início desse ano, que daí eu vi que eu estava num processo muito difícil, que eu não estava de acordo com a minha verdade, e que eu fiz, opa, peraí, estou entrando no looping novamente, eu não vou entrar nesse looping. Hoje eu tenho conhecimento, né? Sei como me organizo, a minha vida funciona, então peraí. É eu, como uma líder, trazer as pessoas que estão junto para essa calma. Às vezes, vai ter dias que eu vou tentar desabafar, né? Mas vou ter que trazer essa calma novamente. Então, depende de nós trazermos eles para isso. E, assim, falar na verdade. Não esperar que decisões precisem ser tomadas a partir da dor. Eu acho que a gente já tem esse entendimento para ser através do amor, que não precise mais ser através da dor. Então, acho que aí é que começa a mudança mesmo. Por quê? Porque a gente traz a experiência, também com essa parte disruptiva, né? Que a gente precisa estar o tempo inteiro 3 passos na frente como comunicadora, principalmente. A gente não está somente criando aqui, mas imaginando que se der alguma zebra, em qual crise a gente vai trazer a solução mais rápida para o cliente, né? E para nós também. E eu vejo muito essa questão da paciência por não ter alguns conhecimentos em algumas coisas. Então, a princípio, tem muitos clientes que falam, eu não preciso de marketing. Até a hora que ele precisa para ontem. É uma questão que a gente até é legal a gente falar, porque, assim, hoje, qualquer produto, qualquer mensagem que você queira deixar, qualquer persona, se você não tiver unido a comunicação, né, que vem aí a parte de assessoria de imprensa, relações públicas, gestão de crise, gestão de emoções, entendeu? E unida com o marketing, o negócio patina. Concordo 1000% não tem com você. como. Então, assim, quando falo da N-Connect, agência também 360 graus, é você olhar todas as vertentes. Opa, peraí. Assessoria de imprensa, RP, estratégia de rede social, porque vai ter que ter lá... Hoje a gente tem uma persona que fica somente cuidando do LinkedIn. Então, assim, como a gente trabalha com corporativo, a gente sempre tem que pensar nessas conexões que a gente faz através disso, juntamente com as redes sociais, que são mais para entretenimento, mesmo o Instagram sendo uma rede social de venda, né, direta, a gente entender que todos eles precisam ter a mesma comunicação. Então, o negócio flui. Daí, quando você chega numa empresa e fala assim, mas eu não tenho um gestor de marketing. Daí eu faço. Você sabe Ferrou. que a gente... Então, mas lá na Cuba a gente fez exatamente o movimento inverso. A gente entendeu que muitas empresas não têm a cultura. A gente começou sendo a área de marketing deles fora de casa. Entendi.
Então, a gente pega no colo, seja o dono, seja uma pessoa da área comercial. Porque tem muita empresa Porque que tem é que grande, mostrar as alternativas. mas eles não enxergam, eles acham um custo o marketing, não um investimento. A partir do momento que ele começa a olhar isso... Porque o retorno e a comunicação fica muito mais fácil, né? Então, quando alguém vai procurar por essa marca, seja no Google, seja em qualquer outra plataforma, ela vai encontrar. Agora, quando você hoje, né, hoje em dia, se fosse 20 anos atrás, não digo nada, mas hoje em dia, você coloca lá no Google, procura por uma empresa e ela não tem, daí qual é a primeira sensação que a pessoa tem? Essa empresa não existe. Eu Tem falo alguma muito coisa de isso. errado aí. Ana, muito legal você Entendeu? falar Tem alguma isso. coisa de errado aí. Peraí. Opa, não tem nem o endereço. Como assim? Não, se essa empresa ela não existe no ambiente digital, ela não existe para o mundo. E eu digo mais, que se ela não tiver 6 formas de contato, ela está fadada ao fracasso e muito em breve. É isso. As empresas que não estão no digital estão fadadas a não ficarem no mercado. É isso. Porque hoje o cartão de visita... eu achava que não. Há 3 anos eu achava assim, não, tá tranquilo. Hoje é um outro entendimento. Hoje você não tem um site, por mais simples que ele seja, mas ele precisa comunicar. O dia a dia você básico. passa em rede social, mas você precisa estar ali. Porque é o seu endereço eletrônico, é a forma onde traz essa veracidade. Hoje eu falo muito disso. Não tem como não ter um site, uma empresa que está prestando serviço para outras pessoas. Então, mas eu acho que isso, como qualquer outra forma, né, de comunicação, isso muitas vezes exige um pouco de tempo, um pouco de nós como agência, né, de ajudarmos essas pessoas a mudarem essa consciência delas. Para mim também foi difícil mudar, porque eu estava ali no jornalismo, então para mim era só aquilo ali, só televisão. A internet eu usava somente como meio de entretenimento, né? Principalmente redes sociais. Daí depois você desconstrói isso, vai para o digital e começa a mudar sua vida completamente e de outras pessoas, daí você entende o quão é necessário. Ah, mas isso tende um dia a acabar? Tende um dia... Não importa. O que importa é o hoje. Você precisa estar ali hoje. Para quê? Você consiga conectar com outras pessoas. A gente fala muito disso, né? Olhar de cima como se fosse um polvo com vários tentáculos e que você vai conectando fluidicamente nas pessoas certas, nas empresas certas, nas comunicações certas. E eu acho que precisou de uma pandemia para as pessoas verem o poder de tecnologia que, quando veio tudo aquilo, assim, não é o futuro. É coisa do presente e do passado. Se você até ali não tinha nada, você está fadado. Então, mas a gente precisa também ter a empatia, tá? De que cada pessoa tem o seu processo. E tem empresas que não querem. Talvez não estejam preparadas para isso. Para elas é um movimento interno muito grande, entendeu? De fazer essa mudança, de ir para o digital. Então, por isso que daí entra a parte de mentoria, né? De você trazer e tentar, de alguma forma, fazer isso entrar na mente dessa pessoa, no dia a dia dessa pessoa, de uma forma mais leve, para que não precise ter essa mudança brusca. Então, quando a gente fala da mentoria de carreira, né, de negócios, geralmente é isso. É sobre a gente chegar para a pessoa, porque muitas vezes eu posso chegar aqui nesse telão para você, que para mim a minha mente funciona assim, como se fossem várias telas, né? Acho que a sua também é assim. Várias telas. Você explicar. Você entendeu? Não. Explica. Não entendeu. E tá tudo certo. Por quê? Porque na hora certa essa chave vai virar. E cabe a nós, comunicadores, falar de outras formas para que ele entenda. Então, nós é que precisamos ter várias possibilidades de inserir essa comunicação dentro dessa empresa. Então, assim, a gente começa no site, a gente começa, né, no cartãozinho de visita, a gente começa no Google, a gente depois vai para o Instagram, depois vai para o LinkedIn, depois vai para não sei o quê. Mas daí tem gente que fala assim, nossa, mas isso aí já existe faz tempo. Mas existem pessoas que ainda não passaram pelo processo. E tá tudo certo. Cada um é um. Cada um é um. Então, assim, quando a gente olha para um cliente de forma única,
entendeu? Sabendo que ele tem também as demandas dele interna, das quais ele precisa olhar, tem que saber se ele quer olhar para isso. Só que quando a mudança começa a ficar cada vez mais apertada ao redor dele, ele vai ter que fazer essa mudança em algum momento. Ele vai ter que olhar para o digital e dizer assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Dinheiro na mesa que eu deixei, né? Bem isso mesmo. Porque é isso, a comunicação, né, e o marketing digital, eles andam lado a lado. E é isso que muitas vezes eu falo com as agências, converso muito, dessas collabs que a gente faz, vai um aqui, vai outro ali e tal, porque isso facilita muito a gente e a gente pode ir se ajudando em determinados momentos e ajudando as empresas das quais a gente trabalha. Então, eu acho que a gente estar com a mente aberta e vendo todas as possibilidades que existem faz com que a gente esteja nessa transição o tempo inteiro. Ah, mas é sobre transição de carreira? Não é. É sobre a nossa evolução interna enquanto a gente faz a transição de carreira. Fantástico, Ana. Tô amando esse papo Também. que a gente tem aqui. Mas com a várias gente já passou, Exato, gente. eu tô adorando, mas eu tô adorando. A gente foi falando de tantas coisas que foram se interligando e que são Sim. super importantes, né? Mas a gente tá chegando no momento onde a gente traz o ícone do nosso podcast. Ai, gente, vamos lá. Eu vou te entregar o nosso megafone. Vai ter buzina aí do megafone? A gente não liga ele para não estourar o ouvido do pessoal lá de casa. Eu já ia querer estourar, já. Mas eu vou pedir para você dar uma mensagem para as pessoas. Pode olhar para sua câmera ali, falando exatamente assim, uma mensagem da Analice Nicolau para o mundo. Se pudesse propagar isso e chegar em todos os lugares, o que você diria? Ó, desculpa. O que eu diria? Como diz um grande amigo meu, viva la vida. Ela é muito mais simples do que você imagina. Vamos parar de querer ser perfeccionistas, de querer sermos o centro das atenções e vamos dar o nosso melhor, com humildade e integridade. Maravilha, uhul! Agora o grito. Vou pedir para você assinar. Opa! Olha, gente, quanta gente chique aqui, hein? Tivemos algumas pessoas já muito bacanas. E agora vamos ter você aqui também no nosso Eba. podcast assinado. Eu já assinei no lugar onde todo mundo vai ver. Isso aí, exatamente. Isso é ser estratégica. Isso é estrategista, hein? Obrigada, meu amor. Ana, super obrigada. E como que as pessoas te acham? Se é que alguém não te conhece ainda, depois de tantos anos. Não, mas tem muita internet. gente, tem uma geração inteira aí que não me conhece ainda. Eu ando bem quietinha. Não, mas quem quiser aí conhecer um pouco do trabalho, pode entrar aí no site www.analice.com.br. Tem o Instagram, @AnaliceNicolau. E fora da agência também, tem no link da bio, no meu Instagram, tem o LinkedIn. Então, é uma comunicação 360. Hoje em dia, não tem mais como a gente estar apenas num lugar. Não. Ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Eu digo que eu precisava ser mais de uma durante o dia. Isso aí, super Mas obrigada. Beijão para todo mundo também. Super obrigada, Ana. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, no @CaruFernandes ou @Tecla Sabe Podcast. E toda semana um novo episódio por aqui. Até mais.